O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continuará só um grão. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer seguir, sirva-me. E onde eu estou, estarei também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso, e eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que Jesus, quando elevado à cruz, não é? Quando elevado da terra, ele de fato nos atrai todo a ele, porque é através da sua paixão, não é? Morte e ressurreição, que nós com ele ressuscitaremos um dia. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu digo para vocês o seguinte: quando eu ajudava o meu pai, não é, na lida da roça, na plantação do milho, na plantação do feijão, não é? A gente cavava ali aquele terreno, jogava a semente, cobria com terra, voltava para casa, não é, esperançosos de que ali ia brotar o milho, de que ali ia brotar o feijão. Se naquele tempo dava uma chuvinha, não é? A gente dizia: que bênção! Deus desceu sobre a nossa terra, Deus desceu sobre a nossa plantação. Daqui a pouco germinava ali o feijão, germinava ali o milho, não é? Era aquela alegria, abóbora, a gente colhia muita abóbora ali. Olha, meus queridos irmãos e irmãs, me lembrou muito aqui, e como lembra exatamente quando Jesus desce à terra, não é? E ali então ele ressurge para uma vida nova, e com ele nós ressurgimos juntos. Olha, meus queridos, pedem ali, não é, para os discípulos: queremos ver Jesus. Os pagãos, né? Aqui são os pagãos. Queremos ver Jesus. Ele combina ali, não é? E vão lá. Então Jesus vai dizer exatamente isso: olha, eu vou ser elevado. E quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Olha, meus queridos irmãos e irmãs,
olhando para a cruz de Jesus, a gente vai perceber que ele desceu 3 dias no seio da terra, não é? E ali depois ele nasce, ele germina, ele ressuscita para nós termos vida e vida plena e vida em abundância. Estamos já, não é, no 5º domingo da quaresma, aproximando aí, não é, da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E a Páscoa, meus queridos, é a vida eterna que Deus nos oferece. A sua ressurreição é para nos animar, é para nos encorajar diante dos reveses amargos da vida. Passando por esse período de pandemia, esse momento triste da história do Brasil e do mundo, nós temos a certeza e o apoio de que Jesus ressuscitado, ele olha para nós. Ele olha para nós que o temos como esperança de salvação, mas ele olha para nós enquanto homens que provocam a morte, que provocam a destruição, para que nos convertamos e nos voltemos para ele. É tempo, meus queridos, de muita conversão. É tempo de nos tornarmos trigo, no sentido de sacrificar aquilo que para nós está causando ódio, causando divisão, causando separação. A verdade é essa. Muitas vezes nós gostamos tanto, né, de conviver com a mentira, com o ódio, que às vezes fica difícil nos libertar disso, não é verdade? Como é difícil nos libertar dessas coisas que vão nos atraindo, mas é preciso que nós, vamos dizer assim, não é? Sacrifiquemos, nos penetremos na terra do nosso coração, para que assim, convertidos, fiéis, arrependidos dos nossos pecados, possamos então gozar da felicidade eterna. Mas para isso, meus queridos irmãos e irmãs, nós precisamos viver uma fé viva, praticar uma religião movido por uma fé verdadeira que brota de Jesus elevado na cruz. Olha, servir a Jesus é servir ao Pai. Servir ao Pai é servir a Jesus. O chefe deste mundo, meus irmãos, ele com certeza será destruído. O demônio não tem força sobre Jesus. Portanto, não tem força sobre aqueles que têm fé, sobre aqueles que procuram a Jesus, a amar a Jesus verdadeiramente, a viver como Jesus viveu, a doar a vida, se necessário for, pela causa dos mais favorecidos, dos menos favorecidos, pela causa daqueles que estão hoje precisando de uma mão amiga. Olha, meus queridos, quantos e quantos estão aí amargando o desemprego, a fome, não tem como se alimentar porque não tem como receber salário. Quantos aí estão aí perdendo as suas empresas, apavorados porque não estão mais gerando lucro, gerando emprego. Mas nós, meus queridos, precisamos olhar para a cruz de Jesus, para Jesus elevado no madeiro e perceber que ele deu a vida por nós e é movido desta fé verdadeira que daqui a alguns dias nós receberemos a ressurreição de Jesus e com ele ressurgiremos também por uma vida de mais prosperidade, de mais fé, de mais cuidado de uns para com os outros. O que Jesus quer de nós é que nós, neste domingo, possamos nos entregar de corpo e alma à missão que Deus reservou a cada um de nós pela força do nosso batismo. Não tenhamos medo. Podem nos tirar o corpo, mas não nos tira a alma que pertence a Deus. Amém? Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos levar essa mensagem de vida plena, de ressurreição do Senhor para aqueles que estão mortos, vivos. Amém? Que assim seja. Amém.